Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. O Moço de Caráter, pelo Monsenhor Thian Mertotti. Editora Caritatem, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-los, se possível via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha, ou ainda comprando livros, como o Renato nos fez com este livro, através da lista de desejos da Amazon. Caso tenha algum livro que você queira que seja lá incluso, basta solicitá-lo, seja aqui via comentários ou via o meu e-mail. E ainda é possível também auxiliar o canal fazendo parte da comunidade de membros. Através da comunidade de membros, você pagará uma mensalidade que pode ser cancelada a qualquer momento. As mensalidades começam a R$ 1,99 ao mês e diversos são os valores. Então, caso você possa, deve e queira, faça parte. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença também em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Seguimos para a segunda parte, os obstáculos à formação do caráter. O caminho da formação do caráter é semeado de obstáculos que fazem tropeçar e mesmo cair muitos jovens. Ai daqueles que não sabem levantar-se. O primeiro obstáculo ao desenvolvimento do caráter é o que acabamos de ver, a inquietação constante que raciocina assim: fazer isto? É verdade que estaria bem, conforme meus princípios, mas o que dirão os outros? Aquele que quer agradar aos outros em tudo, que nesse intuito não hesita nem mesmo em ir contra as próprias convicções, jamais será um caráter firme, pois caráter firme é o que absolutamente não se preocupa com a opinião dos outros, o que só escuta e segue a opinião de sua consciência. Que triste espetáculo, por exemplo, o vermos jovens se deixarem arrastar pelos camaradas a dizer palavras e praticar ações que repugnam a sua alma honesta e que eles choram depois quando sós. Outros obstáculos à formação do caráter são as forças desordenadas do nosso interior. Nenhum resultado se conseguirá enquanto não se tiver posto ordem nesta cidadela. Todo jovem tem uma paixão ou um defeito dominante. Reconheceres o teu filho e procurares vencê-lo com todas as tuas forças, eis o caminho mais seguro da formação do teu caráter. Não percas, pois, tempo em te ocupares dos teus pequenos defeitos. Agarra ao maior deles, e o resto ser-te-á fácil. Para um, o defeito dominante é a preguiça ou a ociosidade. Para outro é uma gula irresistível, uma loquacidade desmesurada, uma irritabilidade excessiva, o sentimento extremado da própria importância, a teimosia, etc. Todos esses defeitos são súditos rebeldes no reino da tua alma, e se os não meteres a ferros enquanto ainda é tempo, poderás arrepender-te amargamente mais tarde. A bem dizer, o mais perigoso obstáculo à formação do caráter é que essa formação não se faz de um dia para o outro. Educar-se a si mesmo requer um trabalho paciente de vários anos, de dezenas de anos mesmo. Já aprendeste as leis da cristalização?
Deves saber então que, se pusermos um cristão pequenino em um líquido onde várias matérias tenham sido dissolvidas e as moléculas todas misturadas, esse cristalzinho exercerá uma atração misteriosa sobre as moléculas da mesma matéria que ele, e elas lhe virão fixar-se na superfície, e crescerá cada vez mais. E se durante meses nada vier perturbar esse lento processo de cristalização, o pequeno seixo do primeiro dia em breve se tornará um cristal magnífico. Mas se ao contrário esse processo for perturbado, o cristal ficará completamente disforme. É exatamente do mesmo modo que se procura a cristalização das almas. Se tiveres cuidado de entreter sempre pensamentos nobres, sublimes, ideais no teu eu inconsciente, eles gerarão necessariamente novos pensamentos do mesmo gênero. A semelhança entre o fenômeno químico e o moral. E assim, se puderes perseverar nesse modo de agir durante a dezena de anos da juventude, os teus bons esforços amplificar-se-ão de tal sorte que serão capazes de afastar da tua mente todos os pensamentos malsãos, ou, pelo menos, de impedir-lhes a preponderância. Todavia, as moléculas da perversidade moral turbilhonam também, e numerosas, em torno do nosso eu consciente, e muitos jovens perturbam a cristalização das suas qualidades espirituais por suas quedas e recaídas morais contínuas. As quedas morais, meu filho, atraem naturalmente as moléculas do mal, e as suas vítimas se tornam muitíssimas vezes cristais deformados, isto é, seres pervertidos. Folhas de outono em turbilhão. Novo obstáculo à formação do caráter é a vida agitada, a louca precipitação que caracteriza a nossa época, os milhares de impressões diversas que se sucedem em nós e que não são, de modo algum, propícias a um trabalho laborioso. Ah, feliz o jovem que, mormente em nossos dias, consagra o maior tempo possível à grande obra do seu desenvolvimento espiritual, que sabe ocupar alguns minutos da oração da noite para descer ao fundo de sua alma e fiscalizar se moléculas indesejáveis, germens do mal, ou mesmo seixos e pedras do pecado, não se fixaram no cristal ciosamente vigiado da sua alma. Aquele que se deixa levar pela corrente, sem se preocupar com coisa alguma, nunca se conhecerá a si mesmo. Que dó pensar que tantos estudantes conhecem a fundo a região do Alasca, recitam sem erro o nome dos afluentes do Yangtze-Kiang e ignoram completamente a sua alma, a sua própria alma. Porque, se a conhecessem, fremiriam de horror à vista do entrelaçado de cipós que lhe sufocam as árvores da vida e das feras vorazes, suas paixões desenfreadas, que se alimentam do sangue deles e que se multiplicam na floresta virgem de suas ideias desordenadas. Esses jovens terão muitas vezes que pagar com a própria vida a despreocupação da sua juventude. Mesmo adultos não serão independentes. As vagas dos seus interesses materiais, dos seus pontos de vista demasiado humanos e das suas paixões atirá-los-ão incessantemente contra os rochedos do pecado, como o vento cortante de novembro faz turbilhonar as folhas mortas. Folhas de outono em turbilhão. Almas de folhas mortas. A Cruz de Ferro. Durante a guerra, uma patrulha de soldados alemães foi cercada um dia por todo um exército russo. O desfecho da luta não podia oferecer dúvidas. Os alemães refugiaram-se em uma choça miserável. O oficial inimigo concitou-os à rendição, mas um fogo desesperado lhe respondeu. Os russos começaram então um terrível canhoneio, o qual se prolongou até que as armas alemãs emudecessem, até que a pequena tropa tivesse queimado a última bala. E então forçaram eles à porta da choça, mas ficaram profundamente emocionados diante do espetáculo que se lhes antolhou. No meio dos soldados mortos jazia o tenente Griesheim, seu comandante, todo coberto de sangue, mas respirando ainda. Já não era ele inimigo, mas camarada agonizante. O oficial russo curvou-se sobre ele e perguntou-lhe com compaixão:
O Senhor bem sabia que éramos 100 contra 1. Por que então não se rendeu? O tenente soergueu-se com esforço supremo e, mostrando uma cruz de ferro presa ao peito, respondeu-lhe: Entre nós, aquele que traz esta distinção não se rende. Pois bem, meu filho, se tiveres combates difíceis que fazer, lembra-te da cruz que o Senhor te impôs sobre o coração no dia do teu batismo, e dize então bem alto: Que me importam o artifício enganoso do mal, seu canto lisonjeiro e sua vil sedução? Eu trago a cruz na fronte altiva do ideal, e o fogo dessa cruz dentro em meu coração. Eichert. O cardo no campo de trigo. Observa um campo de trigo no mês de maio. Por entre as semeaduras, aqui e acolá, um pouco por toda parte, o cardo faz sua aparição. A princípio, os brotos novos aparecem completamente inofensivos. Porém, quanto mais crescem, tanto mais rugosos e espinhentos vão ficando. A tua vida, filho, também está no seu mês de maio, e no jardim de tua alma vês surgir o cardo. Tuas impertinências e teimosias não parecem muito graves quando eras criança. Todavia, à medida que cresces, esses defeitos também vão ficando rugosos e espinhentos. E isso tanto mais quanto descuras o nobre labor da educação de ti mesmo. Ora, que será do jovem que não tem cuidado algum de combater seus defeitos e tratar sua alma? Sim, que será feito dele se as pernas se lhe alongam, se os pulmões se lhe desenvolvem, se o corpo lhe cresce de ano para ano e a alma permanece inculta? Pois bem, eis o que sucede. O joio, o cardo e todas as más ervas brotam livremente nele. Bem sabes que essas plantas não requerem cuidado algum e preferem, ao contrário, uma terra inculta. E as boas semeaduras deperecem pouco a pouco, sufocadas por essas parasitas. O jovem, neste estado, responde com uma careta quando a mãe lhe ordena alguma coisa. Quando lhe faz uma pergunta, ele sacode os ombros com ar de descontente. Quando alguma coisa lhe desagrada, bate as portas com estrondo. Quando o cordão do sapato arrebenta, solta uma praga. Quando no jogo alguém o empurra por descuido, ele replica logo com um bofetão. Gosta de provocar briga com os camaradas mais fracos. Em uma palavra, é insuportável, infeliz. Não obstante, com pouco trabalho, poderia ter se tornado um jovem de caráter firme e puro, se tivesse dado a arrancar os cardos do campo da sua alma quando ainda era tempo, em vez de abandonar ao acaso o seu desenvolvimento moral. Toma atento, meu filho. O cardo brota em todas as almas, sem excetuar nenhuma, nem a tua. Mas o rapaz que tem bom senso não o deixa crescer. Observa, pois, bem de perto e arranca-o com ambas as mãos. É a essa luta incessante que chamamos o combate da alma. O combate da alma. A alma é, portanto, o teatro de uma luta sem tréguas entre o bem e o mal. Durante os anos da juventude, essa luta é particularmente encarniçada. Com o tempo, torna-se menos dura, mas nunca poderemos dizer com certeza que ela findou, hein? Quem é que combateu em nós e contra quem? Mal havias atingido o teu 5º ou 6º ano, o inimigo anunciou-se por não sei que atrativo, até então desconhecido, que te levava para o mal. Era como peso invisível que te arrastava, sem que o quisesses, para as profundezas vertiginosas do pecado. E essa herança nefasta que a nossa religião registra entre as consequências do pecado original chama-se inclinação para o mal. É bom que saibas, filho, que por sua natureza decaída, o homem propende para o mal bem mais que para o bem. É bom que saibas, meu filho, que por sua natureza decaída,
o homem tende para o mal muito mais que para o bem. É, aliás, uma experiência que tu mesmo já deves ter feito, e mais de uma vez. Quantos obstáculos se erguem no nosso caminho quando queremos formar nossa alma segundo os mandamentos de Deus. Conhecemos o ideal sublime que nosso Senhor fixou à vida humana, a nossa, por conseguinte, e ficamos maravilhados com a sua doutrina. Quiséramos tanto realizá-la na nossa vida. Mas, ai, que divisão trágica verificamos em nós. Se o bem nos apraz, e certamente nos apraz, o pecado nos atrai mais ainda. Se a virtude nos alicia para as alturas, o vício nos mantém nos abismos. Quiséramos voar bem alto, rumo aos cimos, alcandorados da perfeição, e a tentação nos põe às asas um peso de chumbo. Dize-me, meu filho, dize-me, ainda não sentiste em ti essa luta? Esse rude combate que um menino de 8 anos assim exprimia ingenuamente? Por que é, então, que é tão bom ser mau e tão mau ser bom? Dize-me, meu filho, ainda não sentiste em ti essa luta? Pois bem, como vês, aquele que sai vencedor nesse combate é um herói. Há então jovens que sucumbem? Oh, sim, e quantos ainda? Um escolar passeia pela rua, um camarada põe-se a molestá-lo, e ei-los que brigam a pontapés e murros. Isso não é heroísmo. O heroísmo é domínio da própria natureza e das suas más inclinações. É preciso heroísmo para desviar de pronto os olhos de um anúncio imoral ou de uma imagem indecente na vitrine de uma loja ou na internet. É preciso heroísmo para pedir perdão imediatamente quando se ofendeu alguém. É preciso heroísmo, sobretudo, para permanecer fiel a Deus em todas as ocasiões de pecado. Sem sacrifícios, tudo isso, convenhamos, é belíssimo. E caráter de bronze também eu quero ter. Viver uma vida ideal é exatamente o meu desejo. Não se poderia, contudo, achar um meio mais fácil para obtê-lo? Realmente não haverá outros? Não poderia a gente conseguir esse caráter irrepreensível mais barato, sem sacrifícios? Não, meu amigo. Neste ponto é impossível tergiversar. Aquele que vier após mim, negue-se, renegue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, disse nosso Senhor. Aquele que vier após mim, renegue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não, meu amigo. Neste ponto é impossível tergiversar. Quem quiser estar junto a Ele, ao Cristo nosso Senhor, no seu reino dos céus, também não poderá abandoná-lo no caminho pedregoso do Calvário. E depois responde-me, que é que se dá gratuitamente neste mundo em que vivemos, hã? Nada. Absolutamente nada. Vê como os homens se esforçam dia e noite no trabalho. A que penas se dão para adquirir os bens efêmeros da vida terrena. Como quererias, então, proporcionar-te este tesouro incomparável, que é um caráter, sem lhe pagares o preço? Oh, como ele é feliz! Suspiras, talvez, vendo teu amigo divertir-te. Como deve ser bom viver assim, despreocupadamente, distrair-se a seu gosto. Como te iludes, como te enganas ao pensar assim, meu rapaz. Se pudesses lançar um olhar naquele coração que só cuida dos gozos da terra, o que verias então, hã? Alegria e contentamento, pensas tu. Ah, não. Um grande vácuo e um sorriso mentiroso. A Sagrada Escritura tem razão de dizer que o ímpio assemelha-se ao mar em tempestade. É sacudido pelo furacão das paixões
E quando a tempestade por um instante se aplaca, abala-se em um sonho amargo. Houve a advertência do grande filósofo inglês John Stuart Mill, abre aspas, de um homem que nunca recusa a si próprio uma coisa lícita, não se pode esperar que renuncie a todas as coisas proibidas. Tempo virá, não duvido, em que se hão de exercitar crianças e jovens no ascetismo e na abnegação, e serão ensinadas, como nos tempos antigos, a renunciar a seus desejos, a enfrentar os perigos e a se imporem sofrimentos voluntários. Fecha aspas. É por isso mesmo que o catolicismo prescreve a abnegação, o ascetismo e a formação da vontade. O ascetismo? Pensas talvez, pois te disseram e repetiram muitas vezes que praticar o ascetismo é preciso martirizar-se, renunciar a todos os prazeres e a todas as alegrias da vida. Pois bem, então escuta um pouco. A significação original da palavra grega de que essa expressão deriva é esta: trabalho fino, minucioso. E os gregos entendiam, por isso, o treino e a sobriedade a que eram obrigados os concorrentes que se preparavam a uma luta, mirando a pôr em ação, chegado o dia, a maior capacidade das forças latentes do seu corpo. Também o caráter é resultado de muitas lutas e de longo treino. Nunca conseguimos fazer trabalho fino em nós mesmos se não nos exercitamos, e é precisamente exercícios de abnegação o que nossa santa religião nos prescreve para auxiliar-nos na formação do nosso caráter. Todos os grandes êxitos terrenos pedem renúncia e sacrifícios, e quererias chegar ao maior dos êxitos, a nobreza do caráter, sentado em brandas almofadas. Bem sabes que, se alguém quiser treinar para um concurso, o exercício deve versar sobre 2 pontos bem diferentes. Por um lado, deve ele exercitar cotidianamente os músculos. Suponhamos que queira tomar parte nas regatas. Levanta-se bem cedo e dirige-se a pé ao clube. Salta em um bote e põe-se a remar. 3 horas mais tarde, a bica, todo banhado em suor, queimado pelo sol, caindo de cansaço. E recomeça no dia seguinte e ainda no dia imediato, e isso durante semanas e meses. Por outro lado, vive tão sobriamente quanto possível e priva-se de todo o prazer que entorpeça. Vigia a comida para não aumentar o peso. Os cigarros são-lhe interditos. O álcool também, com maioria de razão. Deita-se cedo e à mesma hora sempre, etc. E por que todas essas renúncias? Por uma medalhinha de prata, pela glória de chegar primeiro. E a luta parece-te demasiado dura quando se trata de ganhar um caráter. Ademais, considera mais um ponto de vista interessante. Na vida, todos fazem sacrifícios. Este por uma coisa, aquele por outra. Vê o avarento. Priva-se de todo bem-estar e impõe-se uma vida de miséria. Mal come e só usa roupas esfarrapadas. Nunca passeia, com receio de gastar o calçado. Refreia os menores desejos. Vive sem alegrias e sem amigos. E para que tudo isso? Para amontoar riquezas. O avarento sacrifica ao dinheiro a sua personalidade, a sua dignidade e a sua própria honra. São muitas privações, não é? E finalidade 100 vezes mais elevada e mais sublime não haveria de merecer também alguns sacrifícios? Sim, o avarento moureja dia e noite, sem trégua nem detença, para adquirir uma fortuna, a maior fortuna possível. O vaidoso está pronto a arriscar a vida para fazer nome. O jovem acata de prazeres sacrifica o sono para correr de baile em baile. Transpira, agita-se noites e noites. Dar-se-iam eles sequer a metade de toda essa pena para ajudar o próximo? Um santo e um bandido ocultam-se em todo ser humano, dizia Lacordaire, grande orador francês. O bandido em ti não necessita ser bem cuidado. Cresce sozinho. Precisas, contudo, de um treino perpétuo, e bem penoso, muitas vezes,
para assegurar o reinado do santo em tua alma. É que isso realmente não se pode fazer sem luta. O escultor que quer produzir uma obra-prima deve talhar o mármore bruto com indizível paciência, e aquele que quer tornar perfeita a sua alma deve talhá-la assim também. Uma bela estátua requer tempo e trabalho árduo, devendo o artista ter sempre ante os olhos o seu ideal. Quanto mais o caráter. Aconselho-te, meu filho, a adotares a máxima de Carlos V. Plus. Ou seja, mais. Além. Quando perguntavam a Zeuxis por que trabalhava tão minuciosamente em seus quadros, ele respondia: porque trabalho para a eternidade. Pois bem, meu filho, é exatamente o que deves fazer. Deves trabalhar para a eternidade. E tal trabalho poderia ser pago demasiado caro? O monge domador de animais. Muitos moços estariam prontos a matar um dragão nos bosques, como Siegfried, mas, quando se trata do dragão das suas más inclinações, não têm paciência de dar-lhe combate. Preferem renunciar a esse santo trabalho. Uma noite, o abade de um mosteiro perguntou a um dos seus monges: que tens hoje, hã? Eu, respondeu o monge, como todos os outros dias, estive tão ocupado que minhas fracas forças nunca teriam bastado para isso se não fosse o auxílio da graça divina. Todos os dias tenho de vigiar 2 falcões, conter 2 cervos, forçar 2 gaviões a fazer a minha vontade, vencer um verme e domar um urso e tratar de um doente. O que é que estás contando? Interrogou o abade. Tais trabalhos não se fazem no nosso mosteiro. Assim é, contudo, replicou o monge, pois os 2 falcões são os meus olhos, que devo vigiar continuamente para que não se detenham em objeto proibido. Os 2 cervos são os meus pés, cujo andar devo regrar se não quiser que me conduzam pela senda do mal. Os 2 gaviões são as minhas mãos, que me cumpre forçar a trabalhar e a fazer o bem. O verme é a minha língua, que precisa ser refreada 100 vezes ao dia, para não ter conversas vãs e superficiais. O urso é o meu coração, cujo egoísmo e vaidade tenho de domar. E o doente é o meu corpo, de que me cumpre tomar cuidado incessante, para que a sensualidade não se aposse dele. E aquele monge tinha bem razão. A luta contra os seus instintos desordenados assemelha-se ao trabalho do domador. E todos os que querem progredir o seu caráter devem entregar-se imediatamente a esse trabalho. Tu também, meu filho. O jovem que tem cuidado de tornar-se homem de caráter jamais desculpará os seus defeitos dizendo que não há remédio, visto que nasceu assim, é a sua natureza. Ao contrário, trabalha sem descanso em aperfeiçoar a sua alma. Repete, pois, a miúde: se minha alma está cheia de animais selvagens, domá-los-ei. Não ficarei como nasci, virei a ser aquilo que quero ser. Não nascemos para ser, nascemos para vir a ser. Sayler. Conta-se uma encantadora lenda a respeito de São Colombino, apóstolo dos bávaros. O santo era paupérrimo. Só possuía um burro, animal naturalmente calmo e paciente, que carregava a humilde bagagem do missionário no curso das suas viagens apostólicas. Um dia em que atravessavam uma espessa floresta, um urso caiu dos cipoais, lançou-se sobre o animal e estraçalhou-o. E o que fez o santo? Sem sombra de temor, aproximou-se do urso e pôs-lhe a bagagem nas costas. Irmão, disse-lhe ele, tu mesmo tens agora que carregar a minha trouxa.
E o animal feroz, ainda sujo de sangue, ofereceu-lhe o dorso sem resistência e serviu-o de então por diante, com a doçura e submissão de uma ovelha. Nunca te queixes, meu filho, porque és vivo, irritável, apaixonado, ávido de glória, etc. Nunca te queixes, meu filho, porque és vivo, irritável, apaixonado, ávido de glória, etc. Aplica-te, pelo contrário, a domar os ursos selvagens que são as tuas paixões e a atrelá-los a teu carro. Uma paixão em si mesma não é um mal, mas, se não a dominares, pode vir a sê-lo. Não se podem realizar grandes coisas, tornar-se um grande homem, um grande santo, senão com grande paixão. Uma paixão é como o vento que sopra por cima do mar. À míngua de vento, os barcos são reduzidos à imobilidade e suas velas se quedam lamentavelmente. Mas também não basta que sopre o vento. Tudo depende do poder que tem o marujo de captá-lo nas velas e de utilizá-lo. Se o não fizesse, o vento não deixaria de sossobrar-lhe a embarcação. Assim, na formação do teu caráter, não se pede que arranques as tuas paixões, mas que delas tires hábil partido, que faças delas teus aliados, teus companheiros de armas. Não escutes os conselhos que elas te dão, não, mas serve-te das suas forças. Se as paixões são más conselheiras, são, porém, auxiliares inestimáveis. É justamente a paixão bem subjugada que torna a vontade firme. Só se podem vencer todos os obstáculos quando se mira apaixonadamente um nobre escopo. As paixões são cavalos fogosos atrelados ao carro da tua vida. Se os deixas galopar a seu talento, eles o farão virar. Mas se lhes segurares as rédeas com mão firme, eles o puxarão celeremente rumo ao ideal desejado. A paixão parece-se ao fogo. Pode ser uma bênção ou uma maldição. Como disse Schiller no seu Canto do Sino, se destro freio o retém, serve o fogo para o bem. O Canto do Sino de Schiller pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Poema belíssimo. Não desanimes, pois, nem te queixes se tens temperamento apaixonado, e mesmo se herdaste más propensões. Não há nisso culpa tua. Faze, porém, todo o possível para enobrecer tua alma, lembrando-te desta grande e consoladora verdade. Facienti quod est in se, Deus non denegat gratiam. A quem faz tudo quanto está em si, Deus não recusa sua graça. Levantou-se com o pé esquerdo. Tua alma, como o tempo, é sujeita a variações. Às vezes está inundada de sol e te sentes alegre como um passarinho. Em compensação, outras vezes, sem que saibas por quê, ela se envolve em denso nevoeiro úmido. Há dias em que estás de bom humor e o trabalho te parece fácil. Há outros em que o tempo chuvoso, alguma contrariedade, uma dor de cabeça, etc., te entristecem, a ponto de te indispores com o mundo inteiro. Levantou-se com o pé esquerdo, dizem de ti nestes dias. E por outra vez, não estou no meu natural. Esses estados não dependem de nós. Não somos, pois, responsáveis por eles. Mas depende de nós esforçar-nos por dominar essas más disposições e não nos deixar balançar para cá e para lá ao sabor do nosso capricho, no cumprimento dos nossos deveres. Quando estivermos de bom humor, aproveitemo-lo tanto quanto o pudermos. O trabalho anda então 100 vezes melhor. Mas, se só estudarmos quando estivermos bem dispostos, nunca faremos boa tarefa. E, sobretudo, que será de nós mais tarde, se descurarmos os deveres da nossa profissão
cada vez que o trabalho não nos agradar. Tu, meu filho, quando não estiveres disposto para uma coisa que deves fazer, tenta-o ainda assim. Entrega-te ao trabalho, quer ele seja do teu gosto, quer não. Dize-te, não importa, é meu dever, falou-ei. Trabalho assim não valerá lá grande coisa, objetar-me-ás. Pelo contrário, terá a imensa vantagem de habituar-te a cumprir o dever, a não obedecer aos teus caprichos e, portanto, a governá-los. E depois, não é só no trabalho que importa dominar o próprio humor. É também nas relações sociais e em todo o procedimento. Se estás de mau humor, não é preciso que o faças sentir à tua família por amus, respostas secas e cara fechada. Quantas vezes temos de lastimar palavras ofensivas e atos irrefletidos a que nos deixáramos levar sob o influxo de má disposição? Quantas vezes, depois de falarmos com leviandade, sem pensar em ofender alguém, exclamamos, verificando que andamos mal: meu Deus, eu não o queria. Não pensava em mal. Mas aí está. O arrependimento vem tarde demais. A verdadeira grandeza de alma revela-se na adversidade, meu filho, nas horas de perigo ou nos reveses. Confiar durante os dias sombrios, afrontar a desdita sem vacilar, não se deixar esmagar pela sorte, é essa a virtude dos carvalhos, dos rochedos, das grandes almas. E é também a dos que sabem vencer o seu mau humor. Nas profundezas do mar, onde os raios do sol nunca chegam, onde a natureza não tem mais cores, onde a temperatura se mantém invariavelmente a 0 grau, onde o pouco de ar que o oceano contém se rarefaz, onde o peso desmesurado das águas deveria esmagar tudo, nesse cemitério escuro de ondas, ó maravilha, vivem peixes luminosos. Nada chega lá de energia irradiante do sol, desse manancial único da luz terrestre. Escuridão acabrunhadora e glacial estende-se sobre as ondas. Porém, a sabedoria do Criador cuidou desses lugares sombrios e criou peixes que passeiam naquelas trevas semelhantes a lanternas vivas. Alguns têm no flanco glândulas que brilham como pérolas. Outros trazem ainda no alto da cabeça uma espécie de lente que recebe a luz destas mesmas glândulas e a intensifica e a projeta para diante como o faria um refletor. Ora, meu filho, se as próprias escuras profundezas do oceano escondem toda essa radiosa vida, não tens razão alguma, se a boa ordem reina em tua alma, para te deixares abater por ideias negras, e motivo nenhum para te levantares com o pé esquerdo. Sim, então trata de ser alegre como pássaro, e a força luminosa da tua alma vencerá o teu mau humor. Se sempre em casa uma fonte de vida, de alegria, de jovialidade e de luz, mormente nas horas em que o sombrio véu da tristeza, dos cuidados materiais e dos múltiplos males de vida ensombra a alma dos teus pais. Post tenebras spero lucem. Ou seja, depois da escuridão, vem a luz. Depois da tempestade, a bonança. Post tenebras, spero lucem. Não tenho sorte. Os jovens exclamam muitas vezes ao receber uma nota má: efetivamente não tenho sorte. E se algum dos camaradas faz rápidos progressos, eles logo se põem a julgá-lo. Sempre tem sorte esse imbecil. Entretanto, o bom êxito não é só questão de sorte. E o que só conta com a sorte, parece-me o outro que esperava de boca aberta que um assado lhe caísse do céu no gasnete. Sim, se quisermos chegar a alguma coisa na vida, não devemos confiar na sorte, mas apanhá-la ao passar e retê-la com mão firme.
Porventura não tens a teu serviço uma turma inteira de operários? Teus 2 braços musculosos, teus 10 dedos tão ágeis, teus pés infatigáveis, teus olhos de vista tão penetrante, teus ouvidos tão atentos, não estão todos eles sempre prontos a obedecer-te? E depois é o teu cérebro cheio de lucidez, gabinete de trabalho munido de uma admirável rede de fios telegráficos e telefônicos, aonde chegam as operações de teus 5 sentidos e aonde são classificadas a mais de 100 por minuto. Que necessidades tens, pois, de socorro estranho, hã? Dizes que Luís te soprará a lição de história, é isso? E afirmas que, no fim dos estudos, o primo de tua madrinha vai arranjar-te colocação. Acredita-me, um homem que argumenta assim na juventude não contribuirá muito para a glória da sua pátria e para o bem-estar da sociedade. Os muçulmanos citam frequentemente este provérbio: o mundo inteiro pertence a Deus, mas ele o arrenda aos animosos. O que significa que ao jovem absolutamente não fica bem esperar pela sorte de mãos juntas, nem correr atrás de proteções, mas importa-lhe fazer ele próprio o seu futuro, por um trabalho assíduo. Multa tuliti fecit quepuen, sudaviti et alciti, recomenda-nos Horácio. No combate da vida podemos sair vencedores se tivermos tomado a resolução obstinada de triunfar e se nos recolocarmos em ação após cada tentativa infrutífera. Nunca há de um fracasso anular nosso ardor, nem sucesso trivial diminuir o labor. De um passado infecundo herdando a desventura, melhoremos, por Deus, nossa vida futura. Gecai. Sim, o que mais importa não é nem a sorte, nem mesmo os talentos pessoais. É o gosto do trabalho consciencioso e pertinaz. As praias do oceano da vida estão povoadas de tristes náufragos que, com talentos notáveis, tiveram falta de coragem, de vontade e de perseverança. Enquanto outros, muito menos dotados, mas homens de vontade tenaz e contínua, lá se iam a pano largo a caminho do porto. Tentei, mas não era possível. O acabrunhamento e o desânimo vêm muitas vezes de não saberem os jovens distinguir entre esforço perseverante e simples desejo. Queixam-se facilmente dizendo: quantas vezes tentei livrar-me desse defeito, quantas vezes experimentei tornar-me melhor, quantas vezes quis fazer isto ou aquilo, mas não era possível. Pois bem, esses jovens não quiseram realmente e nem tentaram seriamente. Apenas pensaram que no futuro seriam melhores, porque queriam sê-lo. Apenas pensaram que no futuro seriam melhores, porque queriam sê-lo. E nada fizeram para atingir esse escopo. Há uma diferença considerável entre eu quisera e eu quero. O primeiro, quisera, é um soldado de papelão que a ninguém intimidará, e menos ainda aos próprios defeitos. O segundo, quero, ao contrário, é uma potência capaz de vencer o mundo e que saberá esmagar todos os seus defeitos. Por uma radiosa tarde de maio, um jovem estudava junto a uma janela aberta. De repente, um besouro penetrou-lhe o quarto e abateu-se sobre a mesa. O pobre inseto caíra de costas, e o estudante pôs-se a observá-lo. O que ia fazer? O besouro andou à roda, verberou o ar com as patas, mas sem conseguir reerguer-se. É o eu quisera. Se eu ficar assim, morrerei de fome, ou correrei o risco de ser esmagado, pensaria, por certo.
Ei-lo, porém, que consegue, ao cabo de muito trabalho, estender as lamínulas das asas sobre as quais estava deitado e abri-las. Zumbe furiosamente, debate-se com todas as forças, e ei-lo sobre o lado. Não é momento de descansar. Se eu o fizesse, estaria perdido, diz então a si mesmo. E torna a dar-se ao trabalho, torna a cair sobre as patas, retoma o voo para a nova meta, no azul do céu. E isso é o eu quero. O besouro voou, mas ensinou-te a diferença entre o eu quisera, lamuriento, e o eu quero, triunfante. Tentei, mas não era possível. Ah, perdão, meu amigo. Cumpre que te diga francamente a minha opinião. Não é verdade. Não tentaste. Apenas te disseste que seria bom tentar. És desses fracos, desses inconstantes, e há tantos no mundo, que não ousam agarrar as suas paixões pela garganta com firmeza inexorável. Seria, contudo, o único meio de te libertares do império que sobre ti exercem. Tentei. Ah, é? Por que então te voltaste para tornar a ver o fruto que não mais querias tocar, hein? Sabias, por experiência própria, que o ressaibo desse fruto é bem amargo. E, entretanto, querias conhecê-lo de novo. Sim, ué. Por que é que cedias um pouco todos os dias na boa resolução que havias tomado com tanto entusiasmo? Acreditas que Cristóvão Colombo teria jamais descoberto a América se tivesse deixado desalentar pelos seus primeiros malogros? Não teve ele até que solicitar socorros em diferentes países para socorrer aos gastos da sua viagem? Zombaram dele. Chamaram-no aventureiro. Trataram-no de fanático. Mas ele aferrava-se apaixonadamente ao seu projeto. Não tinha todas as razões de crer que, além dos mares, como nem tudo podia ser oceano, devia haver um continente desconhecido? E ele empreendeu a sua grande viagem de exploração, da qual os seus contemporâneos não acreditavam pudesse voltar. Niltem difficile, quod non solertia vincit. Não há obstáculo que a habilidade não possa vencer. Eis sus mais além, coração ainda em flor. Fosses 1 contra 100, deves ser vencedor. Goethe. Farias bem em adotar o lema daquela ilha de Holanda chamado Sealand. A maior parte desta ilha está situada abaixo do nível do mar, e só à custa de trabalhos contínuos é que ela pode defender-se contra a invasão das águas. Mais de uma vez, é verdade, fracassou nessa luta contra o mar, e o oceano invadiu-a. Porém, ela traz, não obstante, no seu brasão a altiva e célebre divisa Lector et emergo, luto e sobrenado. Querer muito. Valdevelle, Valdevelle. Que força nesta expressão latina, Valdevelle. E como resume bem o caminho do caráter. Porquanto não se faz o próprio caráter com suspiros receosos, com dulçurosos eu quisera, com débeis esforços esporádicos, mas somente com um trabalho perseverante, com uma vontade sempre dirigida ao alvo e com a atividade de todas as forças morais e espirituais. Quando São Francisco de Sales soube que São Francisco Xavier acabava de ser canonizado, exclamou: "É o 3º Francisco que é proclamado santo. Serei eu o 4º." E cumpriu a palavra. Mas um acesso de zelo não teria bastado para isso, não é? Muitas vezes, os jovens bem quereriam isto e aquilo. Ah, como seria bom se fosse assim, dizem. Mas não fazem o menor esforço para se aproximarem da coisa desejada. Refletir a fundo,
pôr-se ao trabalho com coragem e perseverar até o fim. Eis o caminho do caráter. Pode-se imaginar mais belo elogio do que o epitáfio do Major Dominique Encribe no Cameron. Em nome do Senhor o quero assim, nem destra nem esquerda, à frente, sim, direto ao fim. De fato belo, em nome do Senhor o quero assim, nem destra nem esquerda, à frente, sim, direto ao fim. O homem que possui uma vontade firme e resoluta é capaz de realizar coisas incríveis. Grandes forças latentes dormem em nossa alma, forças maiores do que pensamos. Grandes forças latentes dormem na tua alma, forças maiores do que pensamos. Aí estão como que acorrentadas, mas basta crermos fortemente nelas para que sejam libertadas das suas cadeias. Dize-te, pois sempre ao começar um trabalho, alcançarei certamente o meu fito, a minha meta. Aquele que não crê com fé inabalável na vitória tem apenas uma vontade débil e superficial, que jamais o levará ao êxito. Tu és perfeitamente capaz de fazer tudo o que é do teu dever. Tu és perfeitamente capaz de fazer tudo o que é do teu dever.